Mensagem, pretendo particioná-la com algumas mensagens que eu preguei por aqui. Ou seja, iremos tratar da primeira parte hoje e quando eu pregar novamente, iremos dar continuidade na mensagem, permitindo Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então hoje será a primeira parte dessa mensagem, com o tema Coração de Adorador. Amém? Coração de Adorador. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 e verso 24. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 e verso 24. Essa é uma mensagem de ensino hoje para nós. Glória a Deus, Senhor. E nas demais sequências também, para entendermos o que é ter um coração de adorador. Aleluia. João 4, verso 23 e verso 24. Todo mundo encontrou? Amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: no entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, pedindo ao Senhor perdão pelas nossas falhas, ó Pai. E nós, ó Pai, não temos nada a oferecermos, ó Pai, para uns aos outros, mas através do Espírito Santo do Senhor, nós temos a Tua graça, Pai, palavra de vida eterna, Pai, viva e eficaz, que transborda, Pai, o Teu poder e a Tua graça, Pai, sobre cada coração. Espírito Santo, fale conosco, Pai, nos dando compreendimento, Pai, da Tua palavra, compreensão, conhecimento, sabedoria, para entendermos, ó Pai, a verdade do Senhor na Tua palavra, em nome de Jesus. Fale conosco. Amém. Pode se assentar. Louvado seja Deus, as palmas engrandecendo ao Senhor, que Ele merece a honra, Ele merece a glória. Aleluia. Desde já quero agradecer a presença de cada irmão, né? Que o frio às vezes impede de vir, mas todos estão aqui para adorar ao Senhor juntos. Amém? Que Deus abençoe. Alguns desanimados, mas animaram aqui no culto quando cantou. Glória a Deus. Mas outros no serviço, né? Vêm e adoram ao Senhor também. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. O contexto dessa mensagem: Jesus ele se encontra com a samaritana no poço de Jacó, em Sicar. E todos já conhecem, é uma passagem muito conhecida, mas eu vou focar no tema, coração de adorador. Jesus ele se encontra com essa mulher e havia uma tensão judaico com os samaritanos, judeus e samaritanos, aonde tinha uma hostilidade, uma briga. Por quê, pastor? Tinha essa briga há séculos. Porque os samaritanos eram considerados impuros pelos judeus, por serem descendentes de casamentos mistos, na época aonde foi conquistado Israel ali pela Síria, no ano de 722 a.C., aonde ali o povo de Samaria, que era a capital de Israel, eles se misturaram com povos pagãos. Houve casamento ali misto, aonde o povo judeu aqui em Judá, no Reino Sul, abominavam Samaria. E outro motivo também, a não ser desse do casamento, era também porque o povo de Samaria adorava ao Senhor e tinha um centro de adoração no Monte Gerizim. Ou seja, quando a gente ia adorar a Deus, se eu fosse de Samaria, eu ia até o monte. Já o povo judeu explicitamente colocou no coração deles que a adoração tinha que ser em Jerusalém, no templo, e não fora. Ou seja, tanto os samaritanos, tanto como os judeus, eles estipularam um local para adorar ao Senhor. E Jesus ele veio trazer algo diferente para a adoração. Porque antes, samaritanos entendiam, a mulher samaritana entendia: a minha adoração ao Deus que eu sirvo é no monte. Já o povo judeu, a minha adoração ao Deus que eu sirvo é no templo de Jerusalém. Mas Jesus veio quebrar esse paradigma. Havia também uma barreira social quando Jesus encontrou com a mulher samaritana. Qual é essa barreira, pastor? Jesus ele fala com a mulher em público, coisa que rabino, que Jesus era, mestre, não poderia conversar com mulher em público, porque era um ato ali que rabinos não poderiam fazer.
Também ele interagiu com uma samaritana. Ele, como judeu, jamais deveria se misturar com o samaritano. Tanto que os discípulos, quando iam passar por Samaria com Jesus, eles tiveram medo de passar por Samaria, por conta de levar pedrada em Samaria. Porque judeus, repito, e samaritanos não se davam bem. Como eu disse, por conta dos casamentos mistos que teve em Samaria, que judeus não aprovavam, e também por conta da adoração que era diferente. E também, Jesus conversa com alguém de reputação questionável. Uma mulher que tinha 5 maridos. Teve 5 maridos, 5 homens. E aí, toda a sociedade julgava aquela mulher. Mas Jesus não julgou. Jesus chegou e ensinou que ia adorar verdadeiramente. E levou a água viva para aquela mulher que estava com sede de uma água eterna. Assim também havia uma disputa de local de adoração. Ali Jesus ele ensina para aquela mulher o seguinte: olha, vocês, samaritanos, adoram, e judeus também adoram, da maneira de vocês. Vocês aprenderam de um modo. Só que eu sou a água viva, que vou te dar vida eterna. E desta água fluirá um espírito. Estou completando as minhas palavras também, porque essa é a realidade. Fluirá um espírito, e esse espírito vai habitar em vocês, e ele vai ensinar vocês a adorarem em espírito e em verdade. Porque antes, vocês não tinham condição de adorarem em espírito e em verdade. Tinha que estar no templo, tinha que estar no monte, tinha que estar em um local específico para adorar. A gente lembra do altar que eles levantavam ao Senhor para adorar ao Senhor. A arca da aliança, onde estava a arca da aliança, a presença do Senhor estava. Mas hoje, após Jesus vir e deixar o Consolador, aonde estivermos, não importa o ambiente, o local, nós somos a adoração ao Senhor. Aleluia. Você e eu, o seu corpo, eu, meu corpo, a minha alma, a sua alma, o meu espírito, o seu espírito, é um perfeito local de adoração a Deus. Jesus então ele veio fazer algo diferente para nós, na atualidade daquela época, na sua vinda e pós sua vinda. Ele fala assim, olha, verso 23, vem a hora, ainda não tinha chegado. Só que aí, ele presente e fala, já chegou, porque eu estou aqui, em que os verdadeiros adoradores adorarão, ainda não adoram, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por quê, pastor? Por conta do Espírito Santo. Pois o Pai procura a tais que o adoram em espírito e em verdade. Então Jesus, ele nos fala, Cristo, ele transforma a nossa adoração de um ritual externo para uma expressão genuína do coração, resultando em uma vida inteira, entenda isso, uma vida inteira, não é só aqui, uma vida inteira de adoração que impacta não só aqui na igreja, no templo, mas lá fora também. Ou seja, a sua vida e a minha vida é um poço de adoração a Deus. A sua mente, a minha mente, o meu coração, o seu coração é uma fonte de adoração ao Senhor. Às vezes nós confundimos, eu vou lá levantar minha mão e vou adorar ao Senhor. Meu irmão, a adoração vai muito mais além do que levantar as mãos. A adoração vai muito mais além do que cantar ao Senhor. A adoração vai muito mais além do que orar simplesmente ao Senhor. A adoração vai muito mais além do que eu estar ministrando a palavra aqui para vocês e para mim. A adoração vai muito mais além que isso. Por isso que Jesus fala, o Pai vai procurar e procura tais que o adorem em espírito e em verdade. Porque muitas pessoas vão a um certo ambiente cultuar ao Senhor e para ele está adorando. Mas chega em casa, não fala mais com Deus. Chega em casa, não ora mais ao Senhor. Chega em casa, não tem um bom exemplo na família. Então você não está adorando a Deus. Adorar a Deus é com seu corpo, alma, espírito, entendimento e força. Aonde você junta, se liga com o Espírito Santo, e junto com o Espírito Santo, você eleva uma verdadeira adoração ao Senhor no modo de você viver. Exemplo, quando o músico que tem técnicas musicais, ele toca perfeito ali, ele apenas executa notas. A gente fica vislumbrado com o músico tocando bonito o seu instrumento, a pessoa cantando lindamente com técnicas vocais, mas a gente não sente uma alma, um desejo por aquilo. Quando a gente vê um músico ou um cantor cantando, tocando, apaixonado por aquilo, a gente vê que sente a emoção vindo daquela pessoa.
Por mais que não seja cheio de técnicas, mas a gente sente uma emoção vindo daquela pessoa que vem lá do fundo da alma. Aonde aquela pessoa vive para aquilo que ela está fazendo. E nós? Será que nós vivemos para Cristo no nosso dia a dia? Porque a adoração a Deus, como eu falei, vai muito mais além do que isso. E o nosso foco, o nosso objeto, entre aspas, de adoração é Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque se a gente levar a nossa adoração porque nós queremos, Deus, eu vou te adorar hoje porque eu estou feliz. Eu vou te adorar hoje porque o Senhor me deu um carro, o Senhor me deu uma casa. Está errado, irmão, você não está adorando, não. Você não está adorando. Você está apenas agradecendo, mas não é adoração. A adoração não depende de circunstâncias, não depende de ambiente, depende de você, a sua vida, conduta com Deus. E Jesus veio ensinar isso. Olha, haverá um tempo que o Pai vai procurar. E nos dias atuais, Jesus, nosso Senhor, o Pai Celestial, está procurando aqueles que realmente o adoram em todo momento. Está em dificuldade? Está adorando. Está ali em bonanças? Está adorando. Está passando por uma enfermidade terrível, sem solução médica? Está adorando. Deus está em busca dessas pessoas que não se movem pelas suas emoções para adorar a Deus, mas se movem pelo Espírito Santo para o adorar. Porque é fruto do Espírito, irmão e irmã, a paz que nós precisamos. É fruto do Espírito a alegria que nós precisamos. É fruto do Espírito o amor que nós precisamos. Tudo que a nossa carne vai contra, o nosso Espírito vem e fala, olha, venha, segue a Jesus, me siga, porque você vai ver o que é adorar ao Senhor em Espírito e em verdade. Muitos cantores, muitos pregadores não têm adorado a Deus em Espírito e em verdade. Um coração quebrantado e contrito. O modelo de adoração em Cristo. Cristo, ele foi um adorador perfeito. Em Marcos 1,35 fala que ele orava a Deus Pai em vários momentos de sua caminhada aqui. Nós, às vezes, nós vemos orar somente aqui na casa do Senhor. Chega em casa, não ora para dormir, não ora para levantar, não ora para comer alguma coisa, não ora para nada. Você não está adorando a Deus. Porque a oração faz parte de adoração ao Senhor. Jesus nos ensinou. O próprio Senhor Jesus, o nosso Deus, nos ensinou. Ele veio nessa terra encarnado e mostrou que é adorar a Deus. Em todo momento, não tinha momento que ele estava ocupado. Ele se retirava da multidão, ia ali para o seu cantinho e orava ao Pai. E aí vem a desculpa nossa, pastor, eu não tenho tempo para orar a Deus. Você tem tempo sim, irmão. Nós fazemos o nosso tempo com Deus. Não vem com essa, porque Deus criou o tempo para nós. É nosso dever conduzir esse tempo para Ele. Aleluia, Pai. Nem que seja um minuto, irmão, não é possível que você não vai falar com Deus. Em 24 horas, não é possível que em um minuto você não fala com Deus. Jesus nos ensinou que em cada momento Ele se retirava para falar com Deus. Jesus, em João 6,38, mostrou submissão à vontade do Pai. E nós nos submetemos à vontade de Deus? Deus te manda você seguir a palavra, você não segue a palavra, então você não se submete à vontade de Deus, você não está o adorando. Olha como é profundo o termo de adoração, irmão. Não é só cantar, não. Não é só falar com Deus aqui na igreja, não, irmão. É você orar, ter uma vida de oração com Deus, falar com o Pai. É você estar submisso à vontade do Espírito Santo. Olha, meu filho e minha filha, eu não quero que você vá por esse caminho porque é errado. Mas você vai lá e vai. Você não está adorando a Deus. Por isso que Jesus falou, o Pai está à procura. Porque é algo difícil de achar, principalmente nos dias atuais. Aonde a carnalidade do ser humano tem falado mais alto do que o Espírito Santo na vida de cada um. Deus, eu não vou viver da sua maneira não, porque eu estou muito bem vivendo do jeito que eu quero. Então tu não adora a Deus não. Nem ama. Tu só gosta. Mas amar e adorar tu não ama nem adora. Porque quando a gente adora a Deus, a gente tem tempo para Ele em todo momento da nossa vida. Pastor, mas precisa ajoelhar para orar? Não, irmão, fala no seu pensamento com Deus. Ou você acha que quando Paulo falou orar e sem cessar, é você ficar 24 horas com o joelho no chão? Claro que não. Porque você tem seus afazeres, você tem sua família para cuidar. Mas até no seu pensamento, muitos não têm falado com Deus. Muitos têm esquecido de dialogar com Deus, com o Espírito Santo. Aí como é que você quer ser um verdadeiro adorador, ter um coração de adorador, se você não faz o básico? Que é falar com o Pai,
quer ter comunhão com o Pai, quer fazer a vontade do Pai. Em Filipenses 2,8 também nos fala da obediência de Jesus à morte. Ele obedeceu o Pai até a sua morte, ele não questionou a vontade do Pai. Aí às vezes Deus nos manda fazer algo, nos proíbe de fazer alguma coisa, e a gente questiona Deus: por que, Deus, nós temos que parar de fazer isso? Por que, Deus, eu tenho que parar de ser assim? Não é questionar não, irmão. É obedecer a Deus, não questionar. Ser submisso, ser obediente a Deus até a nossa morte, como Jesus foi. Ou você acha que Jesus queria passar pela morte? Claro que não, ele veio voluntariamente, mas na hora do Getsemane ele clamou ao Pai para que tirasse. Mas, se não fosse possível, que fizesse a vontade do Pai. Você acha que Jesus queria passar pela dor? Naquele momento ele mostrou a sua tristeza e angústia ao Pai. Mas mesmo assim ele foi fiel, um coração de adorador. Pai, por mais que eu passe por isso, esse sofrimento terrível, eu vou cumprir com um propósito, porque eu te obedeço. As pessoas hoje querem pregar, querem louvar, querem profetizar, querem fazer isso e aquilo, mas sem a direção de Deus, sem a vontade do Pai. Eu vou louvar o destino, eu vou pregar essa pregação porque eu quero, não é o que você quer, é o que Deus quer, o que Deus manda, meu irmão, minha irmã. Eu falo de mim mesmo como exemplo, a gente tem que ser um exemplo na palavra. Eu falo de mim mesmo, missionária, assim, minha esposa sabe. Toda vez que eu vou escolher um hino para cantar aqui, eu peço ao Espírito Santo: qual hino o Senhor quer que eu cante? Qual louvor o Senhor quer que eu cante na congregação? Qual pregação o Senhor quer que eu pregue na congregação, Senhor? Às vezes eu quero pregar algo, mas Deus fala: não, isso aí não, você vai pregar isso aqui. Aí eu falo com Deus: Deus, mas de novo. A gente que quer ser um verdadeiro adorador apenas obedece e ser submisso a Deus em tudo. Até mesmo os planos da sua vida: Senhor, eu preciso conquistar isso na minha vida, e eu vou conquistar com o meu braço. Não vai não, irmão, você vai entregar para Deus os seus planos aqui, ó Deus, está aqui, ó. Faça a tua vontade, não a minha. Eu quero isso, mas se não for da tua vontade, que tira da minha mente então, tira do meu coração. Porque eu quero ser completamente submisso e obediente ao Senhor, como Jesus foi ao Senhor. Será que nós estamos sendo assim, irmãos? A adoração vai muito mais além. Jesus ensinou os seus princípios de adoração autêntica. Em Mateus 6, do verso 5 ao 6, ele criticou os fariseus em uma adoração hipócrita. Qual é a adoração hipócrita, pastor, que Jesus falou lá em Mateus? Lá em Mateus, ele falou que os fariseus, eles estavam lá com filactérios, que são textos da Torá, de Moisés, na cabeça, numa caixinha, amarrado na testa, e ficava lá, orando em público, mostrando para as pessoas que eles eram santões. Aí Jesus vai e fala: vocês são hipócritas, estão mostrando algo externo que no interior vocês não são. Quantos que se falam adoradores de Deus estão nos altares, nos púlpitos, falando nós somos isso e aquilo, mas não são nada perante os olhos do Senhor? Não são. Nós temos que ser verdadeiros adoradores, que quando a gente sobe no altar, a gente vai pregar para alguém, vai cantar um louvor, vai falar com alguém, um conselho, a gente venha surgir do Espírito, não para se amostrar, mas para mostrar Deus para as pessoas. As pessoas hoje em dia vêm pregar, vai louvar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e fazem seu nome para se engrandecer, como os fariseus faziam. E tem outro: os fariseus jejuavam e mostravam que estavam em jejum, porque eles passavam na rua com um semblante triste. É um bando sem vergonha. Nós estamos em jejum porque nós somos santos, vocês não são. E Jesus fala: opa, não é assim que eu quero não. Vocês vão jejuar? Então beleza, lava o rosto e não mostra que estão jejuando, porque é no oculto comigo que vou tratar com vocês. É no oculto e não na frente das pessoas que eu vou exaltar vocês. Vocês não podem se auto-exaltar, porque vocês têm que se humilhar cada dia perante a minha presença de Jesus. Então, os fariseus foram um exemplo para a gente não seguir. Jesus fala: muitos se amostram nos dias atuais. Eu tenho teologia, eu tenho aqui um currículo grande aqui, e muitas igrejas hoje em dia, até entre aspas, contratam esses teólogos para estarem nos altares, nos púlpitos. Que abominação virou a casa do Senhor? Que idolatria e bezerros de ouro têm sido levantados na casa do Senhor?
Ao invés de ter adoradores verdadeiros, está tendo falsos adoradores. Está tendo mais fariseus do que adoradores na casa do Senhor. E aí Jesus nos alerta: voltem ao primeiro amor e me adorem em espírito e em verdade. Não sejam como fariseus que se amostram para o povo. Tem uns que vai subir no altar, vai pregar e fala: nossa, eu jejuei 40 dias. Precisa falar, irmão? Eu jejuei 40 dias para trazer essa mensagem para vocês. Está se mostrando para quê, irmão? É Deus que conhece o seu coração e o meu coração, a sua vida, você e ele. Não imagina, ninguém precisa saber. Verdadeiro adorador jamais se amostra para as pessoas. Ele se humilha perante as pessoas e perante Deus, aonde Deus o exaltará a cada dia. Ninguém precisa saber do que você faz no culto com Deus, não, irmão. É você e Deus. Jesus fala lá nesse mesmo trecho: fecha a porta do teu quarto e fala comigo em secreto, que eu vou te exaltar. Não se amostre. Então a gente vê hoje em dia muitos esbaforando santidade, sendo que Deus não pede isso. Quanto mais você se humilha, mais se mostra fraco, mais o poder de Deus se aperfeiçoa em você e em mim. E aí você se mostra um adorador verdadeiro. Em Mateus 15, verso 8 ao 9, Jesus destaca a importância da sinceridade. Abre por favor, quem puder. Mateus 15, verso 8 ao 9. Mateus 15, verso 8 ao 9. Olha só como é que foi a palavra dura de Jesus. Aí o povo fala assim: Deus é amor, Ele não vai me dar exortação não, Ele vai dar exortação sem Jesus. Deus chamou de hipócrita, chamou de sepulcro caiado. Não vai te exortar, irmão? Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor também. Ai de nós se não andarmos segundo a sua vontade. Mateus capítulo 15, verso 8 ao 9. Olha o que Jesus fala, palavra de Jesus, da boca de Jesus: este povo, que é hipócrita, honra-me com os seus lábios, fala dos fariseus, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas dos homens. Aí eu venho falar de pessoas, para nosso ensinamento também, como eu falei, mensagem de ensino, de pessoas que falam que está adorando a Deus com amor, mas no coração está querendo cantar melhor do que a outra pessoa. No seu coração está querendo pregar melhor do que o outro. No seu coração está tocando aqui bonito, mas está querendo tocar melhor do que a outra pessoa. No seu coração está desejando ser melhor do que todo mundo. Irmão, não chega, não passa nem do teto a adoração dessa pessoa, de Jesus. É hipócrita. Tu acha que está me honrando, cantando a mim, sendo que o seu coração está maquinando mal contra o próximo enquanto canta, enquanto prega, enquanto toca? Vocês acham que por fazerem suas orações em público, por se jejuarem, vocês estão honrando a mim? Não estão, porque o coração de vocês está longe de mim. Quantos estão longe do Senhor nos dias atuais, irmãos? Quando Jesus fala que o Pai procura, foi profético que Jesus falou, porque o ato de procurar é algo que você procura uma agulha no palheiro, irmãos. Como está sendo difícil para o Pai encontrar aqueles que verdadeiramente o adoram em espírito e em verdade. Não é falar na boca para fora aqui que você canta e louva o Senhor e ama Ele, não. É muito mais profundo que isso. E Jesus falou claramente: olha, vocês estão honrando comigo com seus lábios, quando estão pregando, estão cantando, estão louvando, estão revelando, estão curando, mas por causa de dinheiro para enriquecer os seus bolsos. O coração está longe de Deus. Deus está recebendo o pastor Ezra? Não está recebendo nenhuma adoração, mas Deus está operando lá naquele culto, o pastor Ezra. Por que então? Porque é misericórdia e graça de Deus para operar naquele meio. Mas essas pessoas que têm um coração longe de Deus e estão operando milagres, vai ter um acerto com Deus em cima, irmãos. Deus vai usar. Deus vai continuar usando ali aquela pessoa, aquele dom que Ele concedeu. Mas no dia do acerto, ai dessas pessoas. Nós temos que estar ligados no trono da graça e sermos um adorador com sinceridade ao Senhor. Senhor, eu vou ensaiar este louvor aqui para cantar na tua casa. Eu vou preparar a mensagem para pregar na tua palavra. Senhor Deus, eu tenho que aconselhar essa pessoa, me dê palavras para que eu não me engrandeça, mas para que o Senhor seja glorificado pela minha vida.
Senhor Deus, não é eu que estou curando, não é eu que estou profetizando, é o Senhor que tem me usado, a honra é sua, a glória é sua, Senhor. Isto é um verdadeiro adorador. Mas não, o pior é que o ser humano está tão assim com a sua mente perturbada, entre aspas, e suja, que quando surgem esses falsos adoradores, as pessoas idolatram esses falsos adoradores, irmão. Eu só vou naquele lugar, eu só assisto aquele canal porque tem aquela pessoa que cura, revela e profetiza e prega bem e louva bem, meu irmão. Você está indo idolatrando pessoas. A adoração genuína vem do seu âmago, vem da sua alma, com sinceridade. Senhor, eu só vou ouvir a tua palavra porque eu amo ouvir a tua palavra. Não é porque aquele pregador prega bem, não é porque aquela pessoa canta bem, não é porque aquela pessoa revela, cura, sapateia e pega fogo, não. É porque eu amo estar na tua presença, eu amo ouvir a tua palavra. Eu não dependo, Senhor, de templos grandes ostentando por aí afora. Eu não dependo de templo pequeno, eu só dependo da tua presença para te adorar e te exaltar, Senhor. Nós estamos fazendo isso, irmãos? Ou nós estamos olhando muito para a estética? Olhando muito para como a pessoa fala da palavra, como a pessoa canta, como a pessoa toca, ou se ela na igreja tem dons espirituais ou não tem. A gente tem olhado isso? Sendo que o nosso foco tem que ser somente Cristo, o eterno Salvador da nossa vida. E a comunhão que nós estamos tendo aqui, essa comunhão tem que ser uníssona, ou seja, uma só. Para Deus operar. Muitos falaram assim para mim assim: pastor, hoje em dia as igrejas não são como antigamente. Mas não é mesmo não. Porque antigamente, quando chegavam os irmãos da igreja para adorar ao Senhor, adorava realmente. Não ficava olhando para a roupa do próximo, como é que estava vestido, não. Não ficava olhando para o pregador se ele ia errar uma palavra, não. Não ficava olhando para o cantor ou para a cantora se ela ia cantar desafinado ou fora do tempo, não. Não. Eles iam juntos para adorar verdadeiramente ao Senhor. E aí o fogo descia, os dons espirituais agiam no meio. Por isso que hoje em dia não vemos mais manifestação como era antes. Porque há alguns, no modo geral, amém, irmãos? No modo geral, há alguns que vão para o culto não para adorar a Deus, mas para olhar para o próximo. Ou para olhar para a sua própria vida, ao invés de ter o foco somente no Senhor. Quando viemos à casa do Senhor, viemos para o adorar. Quando estamos na nossa casa, no trabalho, na rua, não esqueça que o seu corpo, a sua vida é inteira adoração ao Senhor. Como nós temos comportado com as pessoas lá fora? Como nós temos falado com as pessoas? Como nós temos agido? Será que nós temos mostrado realmente que somos adoradores com Cristo dentro de nós, tratando o próximo como Ele nos trata com amor? Irmão, isso é muito sério. Deus está buscando verdadeiros adoradores que adorem em sinceridade. João 4:23, onde nós lemos, Jesus revelou isso. Então Cristo, ele tem que ser o centro de nossa adoração. E nós adoramos a um Cristo, a um Deus encarnado. Em João capítulo 1, verso 1 fala: no princípio era o verbo e o verbo era Deus. O que é verbo, pastor? Ação, palavra, logos. Ou seja, quando Deus fez lá no Gênesis, lá, haja isso, haja aquilo, a palavra, Jesus estava criando com Deus todo esse universo. Ele é Deus. E Ele desde o princípio estava com Deus. E por este motivo, e acreditarmos, temos fé que Ele é este verbo, essa palavra que se encarnou, nós o adoramos em espírito e em verdade. Há pessoas que não entendem o significado de Jesus, seu verbo, a palavra, e adoram de qualquer maneira. Estou só louvando ao Senhor, Ele é meu Deus, mas você entende que Ele é a palavra, Ele é o princípio, Ele estava com Deus e Ele é Deus. Muitos não entendem isso. Um verdadeiro adorador também adora a Deus, porque nele, Colossenses 2:9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por meio de Jesus, tudo foi feito. Toda a criação foi feita por Ele, para Ele, e dele são todas as coisas. Por isso nós o adoramos, por isso nós o exaltamos, por isso nós o amamos. Porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse por Jesus, nós não teríamos a família que temos. Se não fosse por Jesus, você e eu não teríamos a vestimenta para vestir. Se não fosse
mesmo com Jesus, você não teria o alimento na sua casa, nem a água para beber. É por meio dele que nós o adoramos e exaltamos. Nós entendemos que é por ele e para ele. Por isso nós o adoramos. É nele que toda a divindade, tudo foi feito. Mas não só por isso. Em Apocalipse 5:12 fala: digno é o cordeiro que foi morto. Ou seja, nós adoramos a Cristo porque ele é o redentor da nossa alma. Porque ele é o nosso Salvador. Se não fosse por ele morrer na cruz do Calvário por mim e por você, nós não estaríamos libertos dos nossos pecados. Como somos gratos a Jesus, e é por isso que nós o adoramos em espírito e em verdade, com nosso corpo, alma e espírito. Mas nós estamos adorando? Nós estamos realmente reconhecendo tudo isso que eu estou falando a vocês? Que ele é digno, ele é o cordeiro digno que foi morto por nós, que nele habita todas as coisas, por ele foi criado todas as coisas, e ele estava com Deus, e ele é a palavra de Deus, e ele é Deus. Será que nós o adoramos por isso? Ou nós o adoramos porque nós queremos bênção material? Ou nós o adoramos porque nós queremos só coisas para a nossa vida, e não adoramos pelo que ele é, pelo que ele faz? A adoração tem que ser verdadeira e genuína para que chegue até o céu. Muitos cultuam ao Senhor, mas a adoração não chega até o céu. Muitos estão no culto, estão na sua casa louvando todo dia ao Senhor. Está jejuando, está orando, está pregando. Mas o seu coração está sujo, está podre. Então a sua adoração não chega perante o céu do Senhor. E isso é muito sério. Nós o adoramos também porque em Romanos 12:1 fala que a nossa adoração é uma resposta ao sacrifício dele. Então quais são os motivos que você e eu adoramos ao Senhor? Eu adoro ao Senhor por conta da minha família. Tá, é um momento de gratidão. Mas esse não pode ser o foco principal de adoração. Eu adoro ao Senhor porque, como eu falei, eu ganhei um carro, ganhei uma casa, estou bem no serviço. É um modo de gratidão, é um modo de adoração. Mas não pode ser o foco principal de adoração. Então, pastor, qual que é o foco? Eu falei, reconhecer Jesus como a palavra, o verbo, o Cristo encarnado, Deus encarnado, que morreu por mim e por você, e que por ele foi feito todas as coisas. E que logo nós estaremos reinando com ele nos céus e também na terra. Ele é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Também outra pergunta. Nós adoramos a Deus por tradição, ou seja, eu adoro a Deus porque meus pais adoravam, então eu vou adorar a Ele porque meus pais adoravam. Eu vou adorar a Deus desse jeito porque na igreja adora assim. Mas na frente, nas outras mensagens, falarei sobre isso. A adoração, cada um tem a sua maneira de adorar a Deus, de louvar ao Senhor, de cultuar ao Senhor. Então não devemos julgar como a pessoa está adorando a Deus, mas fica mais para frente. Mas nós adoramos a Ele por tradição, por obrigação. Há pessoas que vêm na casa do Senhor ou falam com Deus por obrigação. Não tem prazer em adorar a Deus. Não tem prazer em falar com Deus. Não tem prazer em falar com Jesus. Ou seja, o meu filho, principalmente adolescente, né? Filho, vai falar com Deus. Anda, vai orar. Não é assim com alguns? Não. Desde criança, Josias, ele reinava através da sabedoria de Deus com 8 anos de idade. Se não me engano, 7. 8, amém. 8 anos de idade. Desde criança ele já buscava fazer o que é certo perante os olhos do Senhor. E aí as crianças hoje, adolescentes, não querem saber de Deus. Vai adorar a Deus por obrigação. Irmãos, a partir do momento que você tem consciência do que é certo e errado, se Jesus vier, você fica se estiver fazendo coisa errada. E aí eu falo, o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vai da criança até o maior. Ei, nós estamos adorando a Deus por obrigação, Senhor? Eu vou adorar o Senhor porque eu preciso disso na minha vida. Você não adora pelo que você precisa, você adora pelo que Ele é na sua vida. Muitos só adoram a Deus, só exaltam a Deus porque precisa de algo, conveniência. Trata Deus como um gênio da lâmpada. Vai esfregar a Bíblia assim, vai sair todo pedido seu para você ser realizado. Não, irmão, isso não é adoração, não. Isso é barganha com Deus. Eu vou orar, vou jejuar, eu vou pregar, vou fazer a obra porque eu preciso disso do Senhor. Não, você não está adorando, não. Você é hipócrita. Jesus fala. Você é fariseu.
Porque um verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e verdade, ele não depende do que precisa, ele não depende de ambiente, ele não depende de circunstâncias na sua vida para adorar, ele só depende de que eu quero a tua presença. Só isso. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso do Senhor na minha vida. Eu não preciso, Senhor Deus, que a minha vida que eu passe bem na minha vida, que eu tenha tudo o que eu preciso para te adorar, não. Eu não preciso de momentos de dificuldade para te adorar, não. Eu não preciso, Senhor Deus, que alguém me mande orar ou ler a Bíblia, não. Porque eu vou fazer tudo isso por amor ao Senhor. Por reconhecer que o Senhor é o meu Deus, o meu Senhor e o meu Rei. E somente ao Senhor eu devo toda a adoração e a gratidão da minha vida. Será que nós estamos pensando dessa maneira? Será que nós estamos agindo dessa maneira? A nossa adoração flui de um coração grato a Deus? Será que nós realmente estamos adorando ao Senhor? As pessoas, elas confundem cantar, elas confundem louvar com adorar. Adoração é muito mais profundo que isso. Adoração requer tempo com Deus. Adoração requer você meditar na palavra de Deus. Adoração requer você amar ao próximo. Vamos falar lá na frente sobre isso. Adoração requer que você viva para Deus. Adoração requer que você tenha paz com a sua família. Adoração requer que você todos os dias respire Jesus na sua vida. E aí? É difícil, né? Adorar a Deus. Para quem achou que era fácil, não é não. Por isso que Jesus fala para a mulher samaritana, é chegado a hora, aonde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Por quê, Jesus? Porque eu vou enviar alguém, Espírito Santo. E as pessoas que querem deixar a sua carnalidade e realmente me seguir, vai pedir ao Espírito Santo, trabalha nisso na minha vida, porque eu quero ser um verdadeiro adorador. Porque é através da fonte, o Espírito Santo, que nós realmente nos tornaremos verdadeiros adoradores para Deus. Depende da sua força de vontade. Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu quero parar de ser hipócrita como eu tenho sido. E eu falo claramente que quando eu era adolescente e fazia a obra do Senhor, eu ia no Mangueiras pregar, ia no Mangueiras abrir culto, ia no Castanheiro, que não era aqui, ia no Castanheiro, ia lá e abrir culto também. Eu era um hipócrita. Porque eu realmente não adorava a Deus como deveria ser. E aí eu passei pelo que eu passei na minha vida. E aí Deus me mostrou, então peraí, deixa eu te mostrar como é que você vai realmente me adorar. Aí eu passei pela aprovação do papai. E pela aprovação do papai eu reconheci ele como meu Senhor, meu soberano. Papai, glória a Deus. Há muitos que só porque é filho de pastor, só porque é filho de missionário, acham que já é adorador, né? Não, irmão. Tem que ter um encontro pessoal com Jesus. Que eu vou finalizar a mensagem. Como eu disse, vou fazer em partes. Aquela mulher samaritana teve um encontro com Jesus naquele momento. E através desse encontro, ela achava que adorava a Deus de uma maneira certa. Eu vou no monte, ô Jesus, e lá eu adoro a Deus Todo-Poderoso, o Adonai Elohim. Não. A partir deste momento agora, você tem um encontro comigo, samaritana, você vai adorar em espírito e em verdade. Aonde você estiver, eu vou estar junto. Você vai estar na sua família, eu vou estar junto. Você vai estar no trabalho, eu vou estar junto. Por quê? Por que, Jesus? Porque o meu espírito, a minha presença estará com você. Só que, ô samaritano, lembra de um detalhe. A samaritana somos nós. Lembra de um detalhe. Não esquece de falar comigo todo dia. Não esquece de ter comunhão comigo todo dia. Não esquece de meditar na minha palavra todo dia. Não esquece de seguir os meus princípios que eu deixei para vocês todo dia. Porque se vocês não me seguirem, que eu falei para vocês me seguirem, tomar a sua cruz e negar a si mesmo me seguir, se vocês não fizerem o básico, vocês não serão adoradores em espírito e verdade. Porque não adianta só ter o Espírito Santo. Tem que querer ser um adorador. Nós não nascemos adoradores. A criação do Senhor, passarinhos louvam, exaltam ao Senhor. Que cantos lindos que eles têm, né? Baleias, até o universo canta ao Senhor. Se vocês pesquisarem lá, o universo tem um som também. Mas a adoração que Deus requer de nós é diferente da criação. Porque nós temos o Espírito Santo que a criação não tem. E essa adoração, ela é genuína, ela é pura, ela cheira nas narinas de Deus com um cheiro suave e agradável. E Ele quer sentir isso de mim e de você.
para que Ele ache nessa terra pessoas que realmente valorizem o sacrifício do Filho, que realmente valorizem o significado do sacrifício, que realmente valorizem o poder dele sobre toda a criação, que realmente valorize que Ele é Senhor e Ele é Rei de toda a criação. Amém? Então, vejamos Cristo como modelo de adoração genuína. Sirvamos ao Senhor como Jesus serviu ao Pai. Jesus nos ensinou. Não tem melhor exemplo na Bíblia do que Jesus, que nos ensinou a como ser um verdadeiro adorador. Não siga o exemplo dos fariseus, mas siga o exemplo de Cristo, porque Ele fala: sede meus imitadores. Amém? E as palmas exaltamos ao nome do nosso Deus.